Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? De vez em quando a gente se depara com umas coisas esquisitas, né? Uma das últimas que eu me deparei foi uma coleção de imagens de objetos criados por uma artista plástica grega chamada Catarina Camprani. Ela criou uma coleção de objetos cotidianos e alterou a forma deles. E aí tornou-lhes imprestáveis. Eu queria mostrar algumas desses objetos para os irmãos darem uma olhada. Eles foram dotados de uma beleza especial, mas contrária a tudo que conhecemos. Essa aí é uma bota de chuva sem solado. Esses são botões gordinhos, como eu aqui, né? Que não passam em algumas casas, né? Esses buraquinhos aqui das nossas roupas. Ela criou esse garfo também. É um garfo concorrente. Ele não dá para a gente equilibrar entre os dedos, né? Não tem firmeza para utilizá-lo. Ela criou também essa colher, chamada colher com chinelo. Olha como é que a gente faz para usar essa colher, né? Ela criou talheres bem grossos, né? Imagina como é que dá para manipular esse tipo de ferramenta aí. Olha essa vassoura. Como é que a gente faz para varrer com uma vassoura dessa? É bem desconfortável, né? Olha eu não sei como é que chama isso, uma panela que serve café, né? Olha a posição do cabo. Como é que faz para servir café com um objeto como esse? Olha esse regador. É algo bem desconfortável, né? Não é à toa que o nome dessa exposição é Desconfortável. Ao todo tem 24 peças. E elas foram criadas no intuito de provocar este impacto, esta estranheza nas pessoas, por alterar a natureza de coisas tão comuns do dia a dia e que o resultado disso fosse não prestar para fazer mais nada, perder a sua função básica e essencial. A mensagem que nós meditaremos nesta manhã versará sobre desconforto. Mas não é o nosso desconforto diante de objetos comuns que perderam a sua utilidade. É um desconforto de Deus para com a inutilidade do seu povo, quando este povo se afasta de Deus, perde a intimidade com o Senhor e passa a desfrutar daquilo que Deus abomina. Eu convido os irmãos a abrirem comigo lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 1 a 11. Jeremias 13, 1 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Assim me disse o Senhor: vai, Jeremias, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Eu comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: olha, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai até o Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Amém? Deus possa abençoar a sua palavra. Vamos orar ao Senhor, para que Ele fale conosco por esse texto. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra.
porque ela é fonte de sabedoria, conhecimento de ti mesmo, dos teus propósitos, conhecimento de nós mesmos, quem somos, nossa natureza e aquilo que nós somos chamados a ser na tua presença. Que o Senhor possa, pelo teu Santo Espírito, Pai, falar com cada um de nós que chegamos até este lugar, neste dia, para te adorar. Que saiamos daqui transformados, exortados, animados e fortalecidos em nossa fé. É assim que nós oramos ao Senhor. Bendizemos o teu nome para todos sempre. Amém. Irmãos, Jeremias, como eu pude adiantar aqui para as crianças, era um profeta que começou a sua carreira, seu ministério muito jovem. Ele vinha de uma família de sacerdotes, mas Deus não o chamou para ser sacerdote. Deus o chamou para ser boca profética na nação rebelde de Judá. Ele foi chamado muito jovem, começou a fazer a vontade do Senhor, amava ao Senhor, amava a sua palavra, mas ele ficou conhecido como aquele profeta que teve um ministério, aos olhos meramente humanos, fracassado. Um ministério mal sucedido. Sabe por quê? Porque ninguém dava ouvidos a esse profeta. Imagine um profeta levantado por Deus com autoridade no meio de um povo. E este profeta falava para o povo os oráculos de Deus, a revelação de Deus, as promessas de Deus. Anunciava também o juízo de Deus para que aquele povo se arrependesse. Mas o povo virava as costas para aquele profeta, não queria saber dele e mais, o acusava de falso profeta. Sim, porque naquela nação ímpia, muitos se levantaram, não vocacionados, mas se viam como profetas, se viam como boca de Deus, para anunciar paz onde não havia paz, para anunciar bonança e tranquilidade quando o Senhor estava irado contra o povo, anunciando o seu juízo. E aí se levanta Jeremias no meio desse povo, indo contra a maré, e diz: olha, vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, eu vou enviar uma nação que vocês a consideram como amiga, vocês já fizeram laços de fraternidade com essas nações, mas essas nações vizinhas virão subjugar vocês, e vocês experimentarão um cativeiro, assim como vocês experimentaram séculos atrás no Egito. Portanto, se arrependam. E foi assim o ministério de Jeremias. Não é à toa que ele escreve, depois desse livro de Jeremias, os irmãos podem ver que existe o livro de Lamentações de Jeremias. Porque por mais que ele insistisse com o povo, para que o povo obedecesse a Deus, voltasse dos seus maus caminhos e pudesse ter uma vida abundante na presença de Deus, o povo tapava os ouvidos e mais, o lançou numa prisão, jogou o profeta num tanque para morrer lá, como um falso profeta. Mas Deus o preservou a vida. Esta era a vida desse profeta. Sua profecia era cheia de exortações e chamava o povo para o arrependimento. O povo não obedeceu e sofreu os castigos do Senhor. O texto que nós lemos aí no capítulo 13, ele está acompanhado de outras porções que trazem advertências bem visuais. Na verdade, esse capítulo 13 aqui, ele traz uma coleção de 5 parábolas, que trazem exortações para que o povo se arrependa. A primeira parábola é essa que nós acabamos de ler, a parábola do cinto de linho apodrecido, que vai dos versos 1 ao verso 11. A segunda parábola está em seguida aí, nos versos 12 a 14, é a parábola dos jarros de vinho quebrados. Depois, nos versos 15 a 17, ele traz a parábola do viajante perdido na escuridão. A quarta parábola é da mulher em dores de parto, em sofrimento. E ele termina esse capítulo, dos versos 22 em diante, até o 27, contando a parábola da prostituta exposta publicamente. Olha, todas estas parábolas mostravam o estado do povo, se o povo não se convertesse ao Senhor. Mostrava justamente aquela, de maneira pictória, de maneira ilustrada, visível, para que o povo pudesse ficar impactado, o que aconteceria com esse povo caso eles permanecessem em rebeldia, caso eles não abandonassem a sua idolatria. Agora, atentando-se para essa primeira parábola, que é a parábola que nós lemos, nós vemos que Deus, apesar de extremamente desconfortável, aborrecido com esse povo, com a conduta rebelde daquele povo, ele acaba revelando o seu plano
de cultivar com esse povo um relacionamento pessoal e íntimo. E é por isso que ele usa, para ilustrar essa verdade, a figura do linho ou do cinto de linho. Que agora a gente precisa fazer uma volta no tempo para entender o que era o cinto de linho para aquela época. Quando a gente fala em cinto de linho aqui, nesse contexto, a gente não deve lembrar dessa peça de couro que a gente coloca na cintura. Na verdade, esse cinto de linho era a peça mais íntima que o homem poderia usar. Como eu adiantei para as crianças, tratava-se de cueca. Era uma cueca feita de linho. Interessante que este linho era, na época, o tecido mais valioso, mais fino, mais nobre. E aí Deus diz, olha, você vai pegar e vai comprar uma cueca de linho. E você vai usá-la por alguns dias. Depois que você usar por alguns dias, você vai tirar, vai levar até o rio Eufrates. E aqui existe uma dúvida se isso foi literal ou se isso foi figurativo, porque o rio Eufrates aqui ficava a quase 600 quilômetros, 640 quilômetros de onde o profeta estava. Mas o texto diz que ele levou para um lugar, ele teve que sair, fazer um percurso ali, levar para um lugar e enterrar essa cueca na fenda de uma rocha, à beira do rio. E o profeta deve ter ficado assim, deve ter estranhado bastante essa ordem de Deus. O que é que Deus está fazendo? Mas você vê que o coração desse profeta é tão servil, é tão obediente. Jeremias era tão pronto para ouvir a Deus, que ele não questiona. Ele simplesmente faz o que o Senhor ordena e vai até o Eufrates, leva aquela cueca ali, que era de um tecido tão valioso, e enterra e volta para a sua terra. E continua pregando. Passado alguns dias, Deus fala, olha, vai lá, pega aquela peça de volta, aquela peça íntima, e traz para cá. Imagina a cabeça de Jeremias, meu amigo, eu vou buscar aquele tecido. Imagina o estado que ele não está agora, enterrado na beira de um rio, mas ele obedece, ele volta àquele lugar, traz aquela peça e fica à espera de alguma explicação do Senhor. E a explicação é essa: Deus deseja um relacionamento íntimo com o seu povo. Essa peça era a peça mais íntima que qualquer homem poderia ter. Isso me faz lembrar a própria marca da aliança que Deus havia feito com o seu povo por meio de Abraão. Até esta época, durante toda a antiga aliança, do Antigo Testamento, qual era a marca que o Senhor tinha com o seu povo para estabelecimento da sua aliança? A circuncisão. A circuncisão era a marca mais íntima que o homem poderia ter. A marca que o colocava como pertencente à aliança de Deus não era vista por ninguém. Não estava aparente, não estava à mostra, ela estava escondida, na parte que ninguém quer mostrar. E esta intimidade estava agora sendo simbolizada, porque Deus diz lá no verso 11, como esse cinto, como essa peça íntima se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor. Nós temos claramente aqui uma expressão graciosa de Deus para um povo desgraçado, um povo que rejeitava a graça de Deus. Ele diz, olha, vocês são rebeldes, vocês adoram falsos deuses. No meu templo que está aqui, vocês sacrificam ofertas para deuses como Baal. Vocês chegam a sacrificar os próprios filhos de vocês em rituais culticos pagãos, por interferência desse povo que vocês consideram amigos. Eis que eu estou levantando um juízo para vocês. Eu vou trazer uma disciplina para purgar, para extirpar a idolatria do coração de vocês. Porque se eu não fizer isso, vocês ficarão como este pano, que ao ser enterrado em lamaçal de pecado, vem à tona apodrecido, porque está distante da vida que eu tenho para vocês. Então, essa é a lição da parábola, explicada agora para o profeta. Se os irmãos observarem, lá no capítulo 7 de Jeremias, se voltarem algumas páginas, veja o que é que Deus fala
ou vinha falando, tanto por Jeremias, quanto por Isaías, que era contemporâneo durante algum tempo, né, do profeta Jeremias. Deus havia condenado, inclusive, o culto desse povo. Era um culto de aparência, era uma adoração externa. Vejam aí os versos 8 a 11. Jeremias 7, 8 a 11. Olha como esse povo estava adorando de forma supersticiosa. Ele diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, em falsos profetas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes aqui e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, este templo, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O povo tinha aquele templo como um artefato de sorte, como algo que eles poderiam depositar sua confiança. Olha, enquanto esse templo estiver de pé, ninguém nos destrói, ninguém nos invade, ninguém nos vence, porque a nossa confiança está aqui. É claro que aquele templo representava, em certa medida, a presença abençoadora de Deus, mas o povo, ao invés de buscar o Deus da bênção, estava buscando a bênção do Deus, e em troca disso, oferecendo um culto podre a Deus. Veja mais à frente, nos versos 21 a 28 do mesmo capítulo 7. Olha como se dava o relacionamento deste povo para com este Deus tão bom. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu próprio coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos. Eu estive junto de vocês. Eu enviei todos os profetas, todos os dias, continuamente, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas coisas, Jeremias. Você vai dizer isso ao povo, mas eles não te darão ouvidos. Chamá-los-ás ao arrependimento, mas não te responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Como eu falei, esse mesmo relato é dado pelo profeta que vem antes dele, Isaías. Logo no início da profecia, no primeiro capítulo da profecia de Isaías, Deus diz: olha, eu estou farto do culto de vocês. Eu estou cansado dessas ofertas queimadas. Eu não suporto a oração falsa, equivocada de vocês. Eu não consigo conviver mais com este culto de aparência, com esta vida mentirosa que vocês estão levando. Vocês vêm à minha casa com pés sujos e chegam ao ponto de fazer aquilo que eu nunca ordenei, queimar os próprios filhos em oferta a mim. Na verdade, uma oferta aos deuses que vocês se relacionam, os deuses falsos que vocês aprenderam a cultuar. Eu vos avisei, eu estive com vocês todo o tempo, eu mandei meus servos avisarem a vocês, eu mandei profetas de madrugada, de dia, de tarde, de noite, durante todo esse tempo, para avisar vocês, para trazer vocês de volta para o caminho, para alertar-vos sobre o perigo do pecado, que você começa a dar lugar e ele toma toda a sua vida, e vocês não deram ouvidos. Eu estou a ponto de destruir vocês.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 8, Jesus cita a profecia de Isaías para dizer que esse povo estava honrando com os lábios, mas o coração estava distante de Deus, estava enterrado na beira do rio. Veja a seriedade que é, irmãos, quando Deus nos chama para ser seu povo, seu nome, seu louvor, sua glória. Nós carregamos a identidade daquele que representamos nesta terra. E Jeremias chorava diante da dureza do coração daquele povo. Deus não nos chamou, irmãos, para uma vida de aparência. Ele quer intimidade. Ele quer uma vida que não é de aparência externa, mas que brota de dentro para fora, que muda o nosso coração, que traz um novo pensamento, que traz uma nova perspectiva de vida, uma nova direção, que traz uma transformação que reproduz em nossos membros um novo modo de agir, novas atitudes, novo modo de vida. Porque é através desta nova vida que nós espelhamos o caráter daquele que anunciamos. Mas o povo não queria saber. O primeiro aspecto dessa parábola que eu destaco para os irmãos é que, apesar de a gente ser tão imerecedor, tão indigno, Deus se interessa sim em se relacionar conosco. Amém? O segundo aspecto, irmãos, é que quando nos afastamos da intimidade com o Senhor, nos tornamos imprestáveis. Olha o que é que diz o verso 10, voltando lá para o capítulo 13, verso 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses, para os servir e adorar, será tal como este pano, como este cinto, que para nada mais presta. Veja, o povo de Deus, o povo eleito, o povo chamado, o povo trazido para pertencer a Deus, não prestava para nada. Como é que a gente compreende isso? Na nossa teologia reformada, a gente entende que esse povo não deixou de ser salvo. Esse povo não deixou de ser povo. O pano, embora apodrecido, não deixou de ser pano, mas estava imprestável. Aqui a gente tem aquele par de verdades paralelas na Bíblia que é difícil de a gente harmonizar em nossa mente tão limitada. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Deus nos salva, mas nós, na palavra do apóstolo Paulo, precisamos desenvolver essa salvação. Desenvolver a salvação, irmãos, não é estar vindo aqui todos os domingos, batendo o nosso ponto, tomando a nossa ceia, depositando nossa renda, a premissa da renda, tudo isso faz parte. Mas o povo fazia isso. E Deus disse, basta, eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais isso. Eu não aguento esse culto falso que vocês me dão. Eu tenho nojo, eu não preciso disso. O que eu quero, e disse desde o começo, é: ouçam a minha voz e andem após mim. Esqueçam esses falsos deuses que as nações te oferecem e sirvam a mim, porque sou único, verdadeiro. Arranquei vocês da terra da escravidão, lhes dei nova vida. Então vivam conforme esta verdade. Vivam como santos, como um povo separado das trevas, mas que agora vive na luz. Eu não suporto mais. Não foi para isso que eu arranquei vocês de uma terra pagã, para trazer vocês para uma terra que mana leite e mel, e que agora brota a idolatria e contamina toda uma terra. Sabe o que é que eu vou fazer? Por amor de vocês, eu vou tirar vocês da minha terra, que é santa, para purificar a terra dos pecados de vocês. Vocês vão ficar 70 anos cativos na Babilônia, que agora há pouco vocês estavam fazendo alianças militares, mas que eles mesmos chegarão às suas portas, destruirão estes muros, derrubarão estas muralhas, colocarão a pó este templo, para vocês saberem que eu sou Deus e zelo para cumprir a minha palavra. Vocês não se perderão. Vocês não serão destruídos,
mas vocês serão amassados pela minha disciplina, por amor, porque Deus disciplina ao filho que ama. Era por isso que Jeremias não era bem quisto. Era por isso que na igreja de Jeremias não dava ninguém no culto de domingo. Naquela época, culto de sábado, né? Quem é que quer ouvir essas palavras? Imagine naquela época um povo rodeado de falsos profetas dizendo: olha, está tudo bem. Olha, descansa o seu coração, fique em paz. Não há o que se preocupar. Deus é gracioso demais. Ele sempre dá uma nova chance. Deus é paciente, longânimo. Ele não vai julgar os pecados de vocês. Vocês não já são salvos? Aí levanta um profeta, jovem, numa família de sacerdotes. Ele poderia muito bem ter escolhido a carreira sacerdotal, seria muito mais tranquila para ele. Era só seguir aquelas recomendações, fazer as festas, receber o povo, examinar leprosos, né, preparar os sacrifícios, oferecer ali anualmente. Tinha gente que fazia isso de maneira mecânica e aparentemente estava tudo legal. Mas Deus fez: não quero você como sacerdote, eu quero você como minha boca. E você vai anunciar as minhas palavras, mesmo que seja para mostrar um pano podre na frente do povo e dizer: eis o estado do coração de vocês quando vocês estão distante de mim. Era essa a mensagem. Era este o perigo de andar longe de Deus. Sabe, irmãos, semelhante àquela peça íntima ali enterrada, que passou vários dias em decomposição, quanto mais a gente dá tempo ao pecado, mais o pecado nos envolve. Quanto mais tempo a gente dá ao pecado que nos tenta, maior é o dano. Assim aconteceu com Davi. O pastor acabou de relembrar-nos a história dele, quando leu o Salmo 51. Davi, tentado por aquela bela moça, ele era casado, a moça era casada, ele adultera com ela, e aí, para resolver este pecado, cria um plano para trazer o esposo dela da guerra, para passar uma noite com ela, para mentir, dizendo: olha, o filho que daí vai ser gerado é do esposo. Mas o esposo estava tão focado na guerra que ele volta, ele não consegue nem dormir em casa. Ele volta para a guerra e não tem uma noite com sua esposa. Aí Davi cria um outro plano. Eu vou agora fazer o quê? Eu vou matar este homem, que era o comandante da sua guarda. E aí, veja, adultério, mentira, homicídio. Como se não bastasse, depois de tudo isso, Davi diz: agora eu vou colocar a cereja do bolo. Eu vou casar com esta mulher para posar de rei bonzinho. Olha, teu esposo foi morto em guerra. Para que o povo veja que o rei é bondoso e se preocupa com a pobre viúva, eu vou tomá-la como minha mulher, para que ela não fique desamparada. Naquela cultura, a mulher sem esposo estava completamente entregue à má sorte, né? Então veja, uma corrente de pecados, um após o outro, uma tentativa de cobrir pecado com pecado. E aí, quanto mais se cobre o pecado, mais pecado precisa para cobrir os que vêm após ele. Sabe o que é que quebra, irmãos, essa corrente de pecado? Era a palavra que Jeremias mais usou no seu texto: arrependei-vos. É o arrependimento que quebra esta linhagem de pecado, essa cadeia de pecados. Somente o arrependimento genuíno, sincero, honesto, faz com que a gente seja liberto do pecado e seja restaurado pelo Senhor. Sabe, não é plano de Deus que a gente viva longe dele. Não é plano de Deus que a gente se envolva com o pecado a ponto de a gente se acostumar com ele e que a gente monte as nossas próprias soluções para resolver os problemas que o pecado causa em nosso coração. O plano de Deus é cultivar um relacionamento íntimo conosco. Eu poderia perguntar aqui nesta manhã: qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? A voz do Espírito Santo falando com você? Se eu perguntasse assim: qual foi a última vez que você ouviu a voz da sua esposa? Todo mundo ia dizer: hoje de manhã eu ouvi já o primeiro bom dia, foi: amor, está na hora, vamos se arrumar, né? Tem café, não é? Intimidade com Deus. Quando foi, irmãos? A gente precisa cultivar esse relacionamento íntimo com o Senhor.
Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê a pecaminosidade do nosso coração. Mas, quanto mais a gente se aproxima de Deus, vendo a nossa terrível queda, mais a gente vê claramente os seus braços estendidos para nos resgatar desta lama e purificar-nos de todo o mal. Arrependimento genuíno e sincero. Corações assim o Senhor não despreza. Ele chama para um relacionamento aberto, honesto, transparente. Senhor, eu não mereço. Eu não mereço ser a peça mais íntima do Senhor. Mas eis-me aqui. O Senhor me chamou para isso. O povo de Judá estava apodrecendo, morrendo, sendo julgado porque não dava ouvidos a Deus. Sabe o que é mais glorioso em tudo isso? É porque Jeremias explica, se os irmãos voltarem aí na 1 ou 2 páginas, no capítulo 9, olha o que é que Jeremias vai dizer, o que é mais glorioso na vida de alguém. Qual o motivo mais nobre para nos gloriarmos? Versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Aí ele vai dizer o que é: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Veja qual a razão que nós temos para nos gloriar: conhecer a Deus e ouvir a sua voz. É por isso que Deus planejou mensagens, não só são essas 5 que eu citei para os irmãos, não, essas 5 parábolas, essas 5 mensagens ilustradas, que geralmente a gente usa para as crianças, porque impacta, né, quando a gente vê uma imagem. O livro todo de Jeremias, e a maior parte da Bíblia, é formada por figuras, por imagens. Nós ocidentais é que nos acostumamos com essa linguagem de só falar e querer convencer pela fala. Mas Deus era muito criativo, muito mais do que a gente. E Deus criou situações visíveis para que o povo pudesse enxergar a seriedade da vida cristã, ou da vida com Deus. Que a gente possa também, com essa mesma simplicidade do profeta, entender a mensagem que Deus está passando. Deus está interessado em se apresentar para a gente. Todos os dias Ele manda os seus servos para nos dar esta palavra que nos faz conhecê-lo. E conhecendo a Deus, somos levados a amá-lo. E amando a Deus, somos levados a glorificá-lo. E aí, como diz o final do verso 11, a gente foi feito para estar apegado a Deus. Para sermos seu povo, para sermos seu nome, o seu louvor e a sua glória. Eu gostaria de encerrar essa mensagem, irmãos, dizendo que sozinhos a gente não vai conseguir isso. Sozinhos, o mais distante que a gente vai conseguir chegar é ter uma vida de aparência, que, semelhante àqueles objetos que nós mostramos aqui naquela coleção esquisita no começo da mensagem, a gente pode ter até uma beleza diferente, pode ter uma beleza artística, religiosa, externa, de comparecer às cerimônias, aos ritos, às orações públicas. Mas isso para Deus, para o reino de Deus, para nada presta. Porque somente o Filho dele, Jesus Cristo, nos dá o convite a esta graça que nos transforma de dentro para fora. Somente em Cristo, irmãos, é que a gente tem a capacidade, dada pelo Espírito Santo, de ter em nós a obra de Cristo aplicada aos nossos corações. E aí sim experimentarmos um real, genuíno arrependimento. E aí sim experimentarmos o processo santificador de Deus que começou esta boa obra em nós e prometeu que vai cumprir, nem que seja depois de um tempo enterrados em solo lamacento.
Deus nos disciplina, Deus permite que a gente passe por situações difíceis, sofra. Mas tudo isso são pedras que Ele vai colocando em nosso caminho para que a gente não se desvie, para que a gente chegue até o centro daquele encontro glorioso, de desfrutar da intimidade de um filho para com seu pai. Para que se cumpra o que Jesus mesmo falou, lá em João, capítulo 17, quando Ele estava prestes a completar a sua obra sacrificial na cruz do Calvário. Ele se despede dos seus discípulos e Ele ora a Deus, pedindo que Deus santifique os seus discípulos. Por isso que é uma obra que nós somos responsáveis, mas é uma obra onde Deus é soberano e provoca em nós essas mudanças. Disposição para adorá-lo, disposição para se arrepender, disposição para buscar a santificação. Olha o que é que ele diz aí nos versos 19 a 21. João 17, 19 a 21, ele diz assim: Pai, é a favor deles, dos discípulos, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu colado em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos neste Evangelho, que diz para a gente, você não vai conseguir passar a vida inteira sem se contaminar com os efeitos do pecado. Se você crê que Jesus Cristo é aquele que não se contaminou, que Deus, sendo Deus, se fez homem, habitou esta terra podre, mas trouxe santidade e pureza em seu sacrifício, que é suficiente para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Esta obra do Evangelho já começou em nós. E a nossa maior glória é estarmos em sua presença. A nossa maior satisfação deve ser estar unidos intimamente com Ele. Porque Jesus falou assim: aqueles a quem o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora. Aqueles a quem o Pai me deu, ninguém poderá arrebatar da minha mão. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a gente se alimente cada vez mais desta palavra que nos purifica, que nos liberta. Quanto mais a gente desenvolver a nossa salvação, a nossa vida de oração, a nossa intimidade com o Senhor, quanto mais a gente meditar na cruz de Cristo, o pecado vai perder o seu brilho, vai perder a sua atração, e nós seremos cada vez mais conformados à imagem de Jesus Cristo. E seremos cada vez mais instrumentos, não apenas bonitos por fora, mas úteis no seu reino. Amém? Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria chamar o pastor Tiago para orar por nós nesse momento. Nós não somos dignos de ser vida íntima com Deus. Quem somos nós? Reconheça-se diante do Senhor. Deus tem interesse em um relacionamento real conosco. E Ele já fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele enviou Cristo Jesus para restaurar a nossa natureza e nos tornar úteis nas suas mãos. Ore ao Senhor. Glorioso Deus, como é bom poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Entender que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Que não desiste do Teu povo, das Tuas ovelhas, aquelas as quais ou pelas quais o Senhor derramou o Teu sangue. Aqui estamos nós diante de Ti, a semelhança de Israel, enfrentando os nossos dilemas, lutas contra o pecado e tantas vezes permitindo que eles prevaleçam. Não permita, Senhor, que o comodismo tome conta da nossa fé.
Não permita que nós nos acostumemos em viver no pecado e pecando deliberadamente, nos acostando numa graça barata. Ajuda-nos, Senhor. Tira-nos da nossa zona de conforto, de um falso conforto e segurança, de acreditar que podemos viver como vivíamos antes. Ajuda-nos, Senhor, a desejar crescimento em santidade, a desejar mais de Ti, mais da Tua presença e da Tua vida em nós, como o Senhor mesmo disse, que se o grão de trigo caindo na terra, não morrendo fica ele só, mas se morrer ele dará muito fruto. Que nós morramos a cada dia, e que a vida do Teu Filho se manifeste gloriosa, cheia de esplendor, em cada instante da nossa existência, em nossos lares, na nossa vida profissional, e enquanto cultuamos ao Senhor como igreja. Ajuda cada um dos Teus filhos, a começar deste pecador que ora ao Senhor, passando por cada filho Teu que enfrentam lutas nas mais diversas áreas inimagináveis. Nós sabemos que por nós mesmos não poderemos ou não podemos ir a lugar algum, mas que a Tua graça nos basta. Dar-nos dessa graça sustentadora. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos na certeza de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, colocando-nos de pé e exaltando o Teu santo nome. Oramos com fé, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso amado Redentor. Amém.